Então, pessoal, como é que a gente vai fazer nossos encontros, não é? A gente vai dividir. Eu, pela minha parte, vou fazer os anos ímpares de questões CESP e o professor Flaviano, o Titã Flaviano, vai fazer os anos pares. Então, quer dizer, ao contrário, eu vou fazer os pares e ele vai fazer os ímpares. Então, ele vai fazer ano 2015, 2013, eu vou fazer 2014, 2012. Bem, a gente trabalhamos juntos, resolvemos questões juntos, discutimos o conteúdo da matéria juntos, mas temos cada um a sua pegada. A minha pegada é um pouquinho diferente da do Flaviano, porque eu, antes de fazer questão, eu vou fazer um apanhado teórico, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vou dividir mais ou menos as questões por blocos de assuntos, não é? E a gente, assim, faz uma revisão em relação àquele assunto. E depois a gente vai ver como é que a banca CESP cobra. Então, portanto, pessoal, para que a gente inicie nossas questões, os primeiros assuntos que vão se apresentar são esses aqui, olha só. Seguridade social, definição de seguridade, não é? A definição da seguridade, os princípios da seguridade e as principais características do regime geral de previdência. Galera, tudo isso cai muitíssimo em prova. Então, seguridade social, artigo 194 da Constituição Federal. A definição a gente encontra também no artigo 194 da Constituição Federal. Os princípios, olha só, tanto da Seguridade Social, que também encontraremos no artigo 194 da Constituição, mas também a gente precisa saber quais são os princípios da Previdência Social, que aí a gente vai encontrar no artigo 2º da Lei 8213. Beleza. E as principais características do regime geral de previdência, aqui a gente encontra no artigo 201 da Constituição Federal. Beleza? Então a gente vai fazer aqui em slide o seguinte: conceito de seguridade. Pessoal, conceito de seguridade social. Cai muitíssimo em prova. A gente vai abrir uma discussão aqui, eu aqui com vocês, não é? Vocês aí na sala de aula, prestando atenção, fazendo suas considerações, mas a gente vai abrir agora uma discussão olho no olho, tudo bem? Olho no olho, eu e você. Seguridade social. Pessoal, se alguém me perguntasse, Ítalo, tá faltando aí 2 meses para a prova do INSS. O que é que eu devo estudar assim com muito afinco, já que eu não conheço muito da matéria de direito previdenciário? Eu diria o seguinte: vá lá na Constituição Federal, pegue do artigo 194 ao 204 e faça uma leitura cuidadosa. Logo no artigo 194, o aluno vai se deparar com o conceito de seguridade social e ele pode ficar um pouco confuso, porque ele diz, espera aí, a matéria que é cobrado na prova é direito previdenciário. Por que o Ítalo falou para eu estudar o artigo 194? Porque a previdência social é somente uma das ações da Seguridade. A Seguridade Social é uma rede de proteção que protege as pessoas através de 3 ações específicas: a previdência, a saúde e a assistência social. Observem que a Seguridade Social é essa rede de proteção que protege as pessoas contra certas contingências através de 3 ações específicas: saúde, previdência e assistência. Vai cair na sua prova que uma determinada família, prova CESP, cobra muitíssimo uma historinha hipotética, né? Nesse caso hipotético, você tem que estar atento, vai cair na sua prova, dizendo que uma determinada família de um pequeno município do Brasil, da zona rural, está com dificuldade de colocar seus filhos na escola fundamental, ou seja, aquela família está com dificuldade de acesso à educação. Pessoal, essa é uma contingência social, talvez uma das mais importantes, ou seja, uma família não conseguir colocar seus filhos para se prepararem, se educarem,
é uma contingência social, é um risco social muitíssimo importante, mas não é a Seguridade Social, que é uma rede de proteção que irá proteger essa família. Agora a gente pode pensar numa outra situação hipotética. Uma família está sem teto. É uma família sem teto, sem moradia, sem acesso à moradia. Esse é um outro risco social muitíssimo importante. Eu não posso me imaginar sem uma moradia, sem um teto. Mas há pessoas nesta condição. Essas pessoas não irão ser protegidas, não é? Pela Seguridade Social, porque a Seguridade Social, conforme artigo 194 da Constituição Federal, tem sua ação delimitada através de 3 espécies: saúde, previdência e assistência. Então, só esse conceito introdutório de Seguridade Social é muitíssimo importante e cai em prova. Então, bora voltar para a lousa? Todo mundo fazendo suas considerações? Bem, o conceito de Seguridade a gente encontra no artigo 194, onde diz que Seguridade Social é uma rede de proteção. Protege os indivíduos, não é? Opa! É uma rede... Opa! Não botei a lousa. Agora a lousa vai. Agora a lousa vai. Então, conceito de Seguridade Social é uma rede de proteção que protege os indivíduos, as pessoas. Legal. Você já sabe que precisa fazer a leitura do artigo 194 ao 204 da Constituição Federal, porque esses artigos vão garantir para você, pelo menos ali, uns 20% da prova, ok? Então, o que a gente pode fazer aqui? Colocar aqui que a Seguridade Social, não é? Artigo 194 da Constituição Federal, é uma rede de proteção, mas que tem 3 ações definidas. Vai cair na sua prova que a Seguridade Social vai garantir moradia. As pessoas não. Vai garantir acesso ao lazer. Não. Vai garantir acesso à educação. Não. E etc. Porque as ações, elas estão delimitadas. Saúde, assistência social e a previdência social, que é o que muito nos interessa, ainda que caia em prova justamente alguma coisa introdutória em relação à saúde e assistência, mas o que nos interessa mesmo é a ação previdência social. Pessoal, se a gente for lá no artigo, olha só, 196 da Constituição Federal, a gente vai encontrar as principais características da saúde. Olha só, ela é direito de todos. Dever do Estado. É direito de todos, dever do Estado, e tem uma característica que é muitíssimo importante. Para que o indivíduo, o cidadão, tenha acesso à saúde, não será requerido dele contribuição prévia. Então, portanto, ela independe de contribuição prévia. Beleza. A assistência social. O que é que a gente tem de importante na assistência social? A gente vai encontrar ali no artigo 203 da Constituição Federal, e ela tem uma abrangência mais limitada do que a saúde, porque a assistência social somente será prestada a quem dela comprovar, olha só como é diferente, a quem dela comprovar que necessita. Então, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela é bastante pontual quando diz, olha, a assistência social vai proteger pessoas, e aí ela delimita em relação a benefício assistencial, idosos acima de 65 anos de idade, tanto homem quanto mulher, ou deficientes, vão proteger. A assistência social vai proteger justamente essas duas categorias de pessoas, idosos acima de 65 e deficientes, que não consigam se manter e nem ser mantidos pelas suas famílias.
E a Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8742, se não me engano, ela define o que é isso. Ela diz que a renda per capita familiar mensal deverá ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, portanto, olha que onda, a assistência social, diferente da saúde, que será prestada a todos, é dever do Estado atender a todos, independe de contribuição. A assistência social somente será prestada através de benefícios, somente será prestada a quem dela comprovar que necessita, e a lei traz isso de forma lógica, diz, olha, a renda per capita familiar tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo para justamente ter direito ao benefício de prestação continuada. E é claro que se aquele indivíduo consegue comprovar situação de miserabilidade, de hipossuficiência financeira, é claro que nada será exigido dele de contribuição prévia. Então, portanto, é uma ação que, olha só, independe de contribuição prévia. Beleza? Tudo massa? Pois bem, pessoal, mas quais são as principais características da Previdência Social? É isso que nos interessa. Mas isso eu vou deixar para um próximo slide, ok? Então eu vou deixar aqui em aberto. Você deixa em aberto e depois você vai lá e preenche, tudo bem? Então, as principais características da Previdência Social, a gente vai encontrar ali no artigo 201, mas a gente vai fazer da seguinte forma, num próximo slide a gente faz isso, porque agora eu preciso melhorar a definição da Seguridade Social, ok? E para melhorar a definição da Seguridade Social, eu preciso saber quais são os seus princípios. Então, o que veremos agora é justamente quais são os princípios da Seguridade Social. Porque o conceito de Seguridade Social é assim, olha, a Seguridade Social é um conjunto de normas, instituições e princípios, não é? Então a gente precisa saber quais são os princípios da Seguridade Social, que é o assunto mais cobrado em prova relativo à Constituição Federal. Artigo 194 a 204, cai muitíssimo o conceito de seguridade, aquilo que vimos agora em slide, mas cai muitíssimo saber quais são os princípios da Seguridade Social, ok? Então, bora fazer isso aqui agora? Eu tenho um método mnemônico justamente para que você internalize rapidamente. Bem, quais são os princípios da Seguridade Social? Bem, os princípios da Seguridade Social eu vou fazer através da famosa mandala dos princípios. Então, olha só, eu vou desenhar uma mandala aqui e vou colocar aqui dentro os 7 princípios da Seguridade Social. Então, aqui os espaços aqui da mandala, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que onda é essa aí, Ítalo? E cadê o 7º? Bem, o 7º caiu da mandala e a gente vai mostrar para vocês ele aqui embaixo. Bem, pessoal, como isso aqui é uma pegada de revisão, porque a gente tem que saber como é que está sendo cobrado em prova, vou fazer de uma forma bem rápida, ok? Bem, quais são os princípios através da mandala dos princípios que a gente vai encontrar ali no artigo 194? A gente vai fazer aqui agora, olha só. Universalidade da cobertura e do atendimento. Universalidade da cobertura e do atendimento. São 2 princípios a rigor, não é? É universalidade da cobertura. A Constituição olha para a Seguridade Social e diz assim, Seguridade seja universal na cobertura, ou seja, qualquer risco social tem uma cobertura, e atenda seja universal no atendimento, e atenda qualquer pessoa. E atenda qualquer pessoa. Isso é uma utopia, não é? Porque não há orçamento para se atender a tudo e a todos. Então, portanto, existe um princípio aqui que é o contraponto deste, que é o da seletividade e distributividade. Olha só, é um contraponto ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, é o princípio da seletividade e distributividade, ok? Já que não temos recurso para atender a tudo e a todos, deveremos ser seletivos na distribuição de benefícios e serviços. Bem,
O princípio aqui é o da equivalência e uniformidade. Não pode haver tratamento diferenciado entre população urbana e rural, ou seja, equivalência e uniformidade. Esse princípio aqui é o princípio da irredutibilidade. Em alguma questão lá adiante, a gente vai tratar esse princípio da irredutibilidade de uma forma mais bacana. Esse princípio da irredutibilidade é a irredutibilidade dos benefícios. Irredutibilidade dos benefícios. Tem o princípio da equidade na forma de participação no custeio, que é um princípio tributário que diz assim: vamos cobrar mais de quem pode mais, menos de quem pode menos. Equidade na forma de participação no custeio, ou seja, vamos tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. É o princípio da igualdade, ou seja, vamos cobrar mais de quem pode mais, menos de quem pode menos. E o princípio da diversidade da base de financiamento. Observem que a Seguridade Social tem lá a saúde, a assistência e a previdência social como suas ações, não é? Então, portanto, é a ação do poder público juntamente com a sociedade, muitíssimo importante. Então, não pode ficar à mercê de uma única fonte pagadora. Então, o princípio é da diversidade da base de financiamento. Ô Ítalo, e qual é o princípio que caiu da mandala? Diz respeito à gestão, não é? Diz respeito à gestão. Ela tem caráter democrático, descentralizado, quadripartite, cai muito em prova, quadripartite, com participação do governo, dos aposentados, das empresas, dos empregadores e dos trabalhadores, ok? Então, fácil assim, essa é a mandala dos princípios da Seguridade. Mas observem, a Seguridade tem 3 ações, não é? Saúde, assistência e previdência. Então, eu quero saber para a prova, porque é importante, quais são os princípios da Previdência Social. Mas observem, se Previdência é parte da Seguridade, então quer dizer que todos os princípios da Seguridade têm atuação na Previdência. Então, isso faz você acertar a questão de prova. Você tem que saber quais são os princípios da Seguridade, porque eles têm aplicação na Previdência, já que Previdência é parte da Seguridade. Mas a Previdência tem os seus princípios específicos. Tem aqueles que são exatamente iguais, mas ela também tem os seus princípios específicos, ok? Então, esses são os princípios da Previdência Social, que eu vou encontrar ali, olha só, no artigo 2º da Lei 82.13/91. Pessoal, se Previdência é parte da Seguridade, existem princípios que são os mesmos, olha só, equivalência e uniformidade. Previdência, não trate de forma diferente a população urbana da rural. Previdência, você não tem dinheiro para atender a tudo e a todos, então seja seletivo na distribuição de benefícios. Previdência, quando você conceder benefício, conceda benefício e tem o princípio da irredutibilidade, que vai garantir o poder aquisitivo do benefício, o seu valor real. Então, o princípio da irredutibilidade na Previdência garante o poder aquisitivo, o valor real. Olha só, garante aqui o poder aquisitivo, o valor real. Massa? Massa. Bem, qual é um outro princípio que é exatamente igual? É o da gestão, caráter democrático, descentralizado, quadripartite. Beleza. Mas agora a Previdência tem os seus princípios específicos. O primeiro é assim, ó, universalidade de participação nos planos previdenciários. Universalidade de participação nos planos previdenciários. Bem, a gente vai melhorar isso aqui quando a gente for estudar quais são as principais características do regime geral. Universalidade de participação nos planos previdenciários, ok? Qual é o outro princípio específico? É de que nenhum benefício da Previdência Social poderá ter valor inferior ao salário mínimo. Então, benefício tem valor salário mínimo, mas somente os benefícios que substituam a remuneração do trabalhador. Qual é o outro princípio? Os salários de contribuição que serão utilizados no cálculo do valor do benefício devem ser
corrigidos. Então, as remunerações que serão utilizadas no cálculo de valor de benefício devem ser corrigidas. E qual é o outro princípio que caiu da mandala? É de que existe a previdência complementar facultativa, custeada por recursos adicionais. Galera, esse quadro aí, essa lousa, é muitíssimo rica, ok? Então, cai em prova os princípios da Seguridade. Eu coloquei, como todo mundo aqui, é uma revisão, é uma pegada só de revisão, todo mundo conhece quais são os princípios, eu só estou colocando de uma forma mnemônica só para que você internalize com mais rapidez, ok? Agora o que a gente vai fazer? Para daí a gente ir para a questão, e aí quando a gente chegar na questão vai ser bem rápido. Quais são as principais características, né? Quais são as principais características do regime geral da Previdência Social? Então, se liga, ok? A gente veio, olha a lógica da exposição. A gente foi buscar a validade do direito previdenciário na Constituição, no artigo 194. Revisamos o conceito de Seguridade Social, que é uma rede de proteção que protege os indivíduos contra certas contingências através de 3 ações específicas: saúde, assistência, previdência. Vimos que a Previdência tem os seus princípios, e aí a gente apresentou quais são os 7 princípios da Previdência Social, com o seu desdobramento na Previdência Social. Vimos quais são as principais características de cada uma das ações, excetuando as principais características da Previdência. E é o que a gente vai fazer agora. Quais são as principais características do regime geral de Previdência Social? Para a gente iniciar nosso debate aqui, é o seguinte, observem. A Seguridade tem a ação Previdência, e a ação Previdência ela é específica para um grupo de pessoas. Então, a Previdência Social protege um grupo de indivíduos. Não vai ser todos os indivíduos, não. É um grupo específico. Qual é esse grupo? Os trabalhadores. O regime geral, a Previdência Social, protege os trabalhadores. Então, o cara está trabalhando numa empresa, sofre um acidente, não é? Aí ele fica incapacitado para trabalhar, ele vinha recebendo remuneração em contraprestação ao seu serviço. Ele trabalhava e recebia. Aí ele sofre um acidente que o deixa incapacitado para o trabalho temporariamente. Aí ele fica ali 6 meses em casa sem conseguir trabalhar porque ainda está se recuperando. Aí ele fica desprotegido, porque a empresa não vai remunerar o cara se ele não estiver trabalhando. Tem somente situações específicas, não é? Da empresa continuar remunerando, ele afastado. Mas nesse caso, o cara está afastado há 6 meses sem trabalhar, ele fica desprotegido? Não, é essa proteção da Seguridade através da ação Previdência que protege o trabalhador. Diz assim, meu irmão, fique tranquilo que a gente Previdência vai lhe proteger através de um benefício, o auxílio doença. O cara sofre um acidente de tal magnitude, se arromba todo e fica inválido, incapacitado permanentemente para o trabalho. Ele vinha trabalhando, recebendo remuneração, portanto mantendo a si e a sua família, mas sofre um acidente ou é acometido de uma doença avassaladora e ele fica incapacitado permanentemente, aí ele fica largado à própria sorte? Não, é a Previdência Social que é a Seguridade Social que através da Previdência Social protege aquele cara através do benefício aposentadoria por invalidez. Correto? Simples assim, não é? Uma mulher está trabalhando, fica com a barriga redondinha, porque vai nascer menina, pontudinha, porque vai nascer menino. Aí nasce o rebento ali, nasce o menininho. A mulher precisa de um tempo para se recuperar e, fora isso, os primeiros cuidados daquele neném, daquela criança. Então, a legislação previdenciária diz, vai descansar, vai ficar em casa por um determinado período, 120 dias, mas você não vai deixar de receber remuneração. A gente lhe dá um benefício, o salário maternidade. Então, observem que a Previdência Social, ela protege os trabalhadores. Depois a gente vai ver um desdobramento que protege os trabalhadores e os seus familiares. Então eu não entendi. Entenda essa zorra.
Entenda. Vai proteger os familiares, porque sabe aquele cara que sofreu um acidente na empresa? Ele morreu. E a mulher e os filhos que dependiam dele vão ficar largados à própria sorte? Não. A Previdência vai conceder um benefício. Qual? Caixão e vela. Pensão por morte. Então observem que o regime geral de previdência a priori protege os trabalhadores, mas há desdobramento em relação aos seus familiares. Lá adiante, para a prova, a gente melhora esse conceito com segurados e dependentes. Então, quando a gente fala trabalhadores, a gente está falando dos segurados. E quando a gente fala familiares, a gente está falando dos dependentes. Então, feita essa apresentação, descortinando a matéria, vai que tem alguém que esteja agora começando, enfim, se você estiver revisando também, você não assistiu aula comigo, então você está revisando da forma que eu trato a matéria, sempre acresce alguma coisa. Vamos nessa. Quais são as principais características do regime geral? Vamos lá? Bem, a primeira, olha só, ele é de regime geral. É aquele princípio que a gente botou, ó, universalidade de participação nos planos previdenciários. Ou seja, a Previdência Social protege todos os trabalhadores. A Previdência Social protege todos os trabalhadores, mas eu vou botar entre aspas. Ô Ítalo, tem exceção? Tem sim, e vai cair na sua prova. Tem os trabalhadores que são excluídos. São aqueles servidores públicos, ocupantes de cargo efetivo, que têm um regime próprio de previdência social. Ok? Então, os trabalhadores excluídos são aqueles que têm regime próprio de previdência social, eles não serão amparados pelo regime geral de previdência. Beleza? Depois a gente vai melhorando isso em cima de questões. Bem, a previdência social, ela não dá opção ao trabalhador a querer se filiar. A filiação, ela é obrigatória. A filiação, ela é obrigatória. Não é dado ao trabalhador a opção de se filiar ou não. Ainda que ele não queira, ainda que ele não saiba, a filiação, ela é obrigatória. Bem, mas só haverá proteção previdenciária se tiver havido contribuição prévia, porque o regime geral de previdência tem caráter contributivo. Olha que massa! Beleza? Tem caráter contributivo. Então, aquilo que falei, o cara vai receber um benefício previdenciário contra certas contingências, mas deverá ter havido contribuições prévias. E fora isso, o artigo 201, isso aqui está lá no artigo 201 da Constituição Federal, estabelece que deve-se observar critérios que mantenham o equilíbrio financeiro e atuarial. Bem, isso cai em prova pra caramba. Legal? Então o que é que a gente vai fazer agora? Finalmente vamos responder nossa primeira questão. Como disse, estou com as questões dos anos pares, ok? Flaviano está lá com 2015, eu estou aqui com 2014, não é assim? Então diz assim, olha, acerca da Seguridade Social. Julgue o item que se segue. A Previdência e a Assistência organizam-se com base em regime de caráter contributivo. Que onda é essa, meu irmão? A assistência social independe. A assistência social independe de contribuição prévia. Beleza? Razão pelo qual somente serão prestadas aos segurados adimplentes com suas obrigações, diferentemente do direito à saúde, com atendimento em que independe de prévia contribuição por parte do beneficiário. Isso é muitíssimo comum em prova CESP, de que ela bota na massa assertiva alguma passagem que é verdadeira. Essa passagem final aqui, ó, diferentemente do direito à saúde, cujo atendimento independe de contribuição prévia, essa parte toda aqui ela é correta. Mas a parte introdutória da assertiva, ela é incorreta porque colocou assistência social juntamente com a previdência, imputando ali caráter contributivo. Então, portanto, a assertiva ela é falsa
e fácil. Vamos lá na segunda? É assim que vai acontecer na sua prova. Acerca da legislação tributária, trabalhista, comercial, previdenciária. Julga o item que se segue. Seguridade social é gênero? Opa, massa! Que engloba as ações, olha, as espécies, previdência, assistência e saúde. Então, portanto, a assertiva, ela é correta. Vamos lá para a nossa questão número 3. Ítalo, é fácil assim? Pois então, é fácil assim. Diz assim, ó, a seletividade e a distributividade dos benefícios e dos serviços da Seguridade Social. Olha o princípio, seletividade e distributividade, aquele lá que vimos, né? SD, referem-se à capacidade individual contributiva dos possíveis beneficiários que determina a aptidão para usufruírem prestações da Seguridade Social. Ítalo, fiquei confuso. Não fique não, meu irmão. Segure na cadeira aí que a gente vai de novo colocar aqui a mandala. Rapidinho, vamos comigo? Olha só, vocês vão receber esses slides aqui, muito possivelmente, não é? Então, dá uma olhada na mandala. Vamos rever aqui rapidamente qual é o princípio que apresenta aqui. Diz assim, universalidade da cobertura e do atendimento. Universalidade da cobertura e do atendimento. O contraponto a esse princípio é justamente o seletividade e distributividade. Bem, como foi que a gente conversou em relação a esse princípio? Ou seja, a Constituição olha para a Seguridade e diz assim, seja universal na cobertura e no atendimento. Mas, a rigor, não há orçamento para tudo isso, para cobrir a qualquer risco e atender a qualquer pessoa indistintamente. Então, existe o princípio da seletividade e distributividade, que diz assim, já que o sistema não tem capacidade orçamentária, já que o sistema não tem capacidade orçamentária ilimitada, já que não tem capacidade orçamentária ilimitada, será seletivo na distribuição. Legal? Agora vamos lá. Espera aí que eu vou fazer o contraponto agora. Qual é o princípio que apresenta-se aqui? É o da equidade na forma de participação no custeio. O que é que a gente falou sobre isso aqui? A gente falou assim, olha, quem pode mais, paga mais para o financiamento da Seguridade. Quem pode menos, paga menos. Ou seja, aqui esse princípio, ele trata da capacidade, olha só, contributiva da pessoa, seja ela jurídica ou seja ela pessoa física, ou seja, a gente trata da capacidade contributiva daquele que está financiando a Seguridade Social. Então, o princípio da equidade na forma de participação trata da capacidade contributiva. Um exemplo clássico é, por exemplo, um trabalhador segurado e empregado, ele vai contribuir com 8, com 9 ou com 11 pontos percentuais sobre sua remuneração, sobre o seu salário de contribuição. Então, ele vai contribuir com 11 se ele ganha mais do que 9 e com 8 aqui quando ele ganha menor remuneração. Ou seja, há um escalonamento, quanto maior remuneração, maior alíquota. Então, esse princípio diz respeito à capacidade contributiva da pessoa, enquanto seletividade e distributividade trata da capacidade orçamentária do sistema. Então, a capacidade orçamentária aqui do sistema de seguridade para justamente verter ali benefícios e serviços àqueles que precisam. Então, observem que a questão ela faz uma troca. Ela diz que a seletividade e a distributividade refere-se, olha só, à capacidade individual contributiva dos possíveis beneficiários. Claro que é falsa, porque quem faz essa situação não é a seletividade e distributividade, e sim a equidade na forma de participação no custeio. Beleza? Tranquilidade brasileira? Então vamos lá. Bem, a gente vai fazer só uma paradinha, mas você não sente a menor diferença. No próximo bloco a gente volta com a questão número 4.